dia, meu nome é Manon Braga Gonçalves, eu sou humanoterapeuta, terapeuta holística e eu também sou advogada na área de direito previdenciário. E neste vídeo eu vou trazer para você situação relacionada ao direito previdenciário e à terapia holística. E você pode perguntar, Manon, e qual a correlação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar e você vai entender. E no decorrer dessa explicação, e para preservar o nome das partes, eu vou trazer aqui nomes fictícios. Lembra lá dos personagens da Disney, o Tico e o Teco? O Tico vive com a Teca há muitos anos. E eles têm um filho chamado Tico Júnior. E o Tico, ele é o provedor da família. É ele quem trabalha fora de casa. É ele quem traz o sustento da casa. É o arrimo da família. É ele que faz todas as provisões necessárias para a família no ambiente familiar. Com alimento, a escola, o aluguel, tudo é ele que paga em função do seu trabalho. E acontece um acidente inesperado e o Tico vem a falecer. E aí, a Teca vai dar entrada num benefício para ter direito à pensão por morte, para poder receber aquele salário que o Tico recebia para continuar a prover as necessidades da casa e as necessidades familiares. Acontece que, quando ela dá entrada no benefício, a documentação que foi apresentada não foi suficiente para comprovar os requisitos daquele direito previdenciário para que fosse concedida a pensão por morte. E no caso do Tico e da Teca, eles viviam juntos, eles tinham um filho em comum, mas eles não eram casados oficialmente no civil. Eles viviam em união estável, eles eram companheiros. E como a Teca não sabia dos detalhes da documentação, ela não levou todas as documentações, tudo que comprovasse essa união estável, esse convívio para ela ter direito ao benefício. Consequentemente, aquela pensão por morte foi negada. E veja só a situação. A Teca já estava muito triste com a perda do marido. Ela estava abalada, provavelmente se sentindo insegura, porque a partir daquele momento ela não ia ter mais o seu companheiro ali do seu lado, dando todo o suporte, todo o apoio, não só financeiro, mas moral e emocional. Então ela se viu diante de uma situação que era só ela e o filho. Então, além de não ter mais aquele companheiro junto, ela também não está tendo naquele momento o salário, o valor para suprir as necessidades básicas. É a alimentação, é a roupa, são os compromissos da casa. Então, imagina, se a Teca não tem uma estrutura emocional e mental sólida em função desse infortúnio social que foi uma morte inesperada do companheiro em função do acidente, provavelmente ela vai ficar ansiosa em função desse valor que está demorando a receber. Ela pode se sentir insegura por estar sozinha, não ter mais aquele companheiro para estar ali do seu lado. Então, em consequência de tudo isso, ela também pode estar nervosa, irritada, tensa e, consequentemente, ela acaba não tendo tanta paciência com o filho, às vezes, numa educação, num determinado comportamento. Então ela pode estar mais raivosa, no sentido de estar nervosa e tudo aquele sentimento no seu contexto está fazendo com que ela haja de uma maneira não assertiva. Então, a necessidade de uma terapia holística seria justamente para poder ajudar a Teca, nesse momento que ela está passando de tanto turbilhão mental, emocional, em função dos pensamentos negativos. Poxa, o que pode acontecer se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel? Eu posso ser despejada. Se eu não receber o dinheiro do benefício da pensão por morte, eu não vou ter dinheiro para pagar a escola do meu filho. E se eu demorar a pagar a escola, eles podem rescindir o contrato, ou a minha luz pode faltar se eu não pagar as contas. Então imagina toda essa insegurança que a Teca vai estar passando. Em função disso, que a terapia holística ela vem justamente para ajudar, para que a pessoa, em momentos de desarmonia, de desequilíbrio, que ela possa buscar se centrar e se acolher
e ali ela tentar de uma maneira mais assertiva fazer as decisões e as escolhas, né, necessárias para que ela possa passar por aquela situação desafiadora de uma maneira não tão prejudicial à sua vida. Por quê? Se ela não lidar de uma maneira assertiva com suas emoções, seus pensamentos, todo esse turbilhão, toda essa ansiedade, todo esse estresse, todo esse nervosismo, isso pode acabar, inclusive, somatizando no corpo físico, em alguma doença. Então, aquilo pode gerar uma gastrite nervosa e inúmeras outras situações que podem acontecer. E daí, ela não vai estar bem nem consigo mesmo, de uma maneira saudável, no físico, na matéria, para cuidar do filho. Então, veja a importância da terapia holística nos infortúnios sociais que acontecem no dia a dia, na vida das pessoas. Se as pessoas têm essa dificuldade de lidar com todos os problemas que a vida nos traz. Por quê? Na vida, nem tudo vai ser flores. Sempre desafios vão estar chegando e nos testando para que a gente possa aprender e a lidar com as situações que nos chegam. Então, por isso que é importante, às vezes, uma ajuda, um respaldo de uma terapia holística para estar ali, ancorando, dando um suporte, um direcionamento para que a pessoa não entre num estado de desequilíbrio e de tensão emocional, a chegar a ponto de refletir no seu físico e conturbar suas relações familiares. Então, veja como uma situação jurídica, uma questão, por exemplo, que eu trouxe aqui do direito previdenciário, como que isso reflete na família e quais as consequências que isso traz no contexto familiar e como que isso repercute no emocional, no mental, até no físico daqueles que estão ali lidando com a situação e o reflexo de tudo isso. Por isso que nós aqui nesse grupo Guardiões da Luz, nós somos terapeutas que estamos aqui com a intenção justamente de ajudar as pessoas em suas dores emocionais. Então essa é a proposta do grupo Guardiões da Luz. O nosso site é o www.guardiõesdaluzte.com.br. Então eu convido vocês a conhecer o nosso site, conhecer os terapeutas e todas as técnicas das terapias holísticas que são disponíveis nesse site. Uma outra situação que o direito previdenciário repercute na vida dos trabalhadores e que vai culminar, de repente, na necessidade de uma terapia holística, seria, por exemplo, no caso dos benefícios por incapacidade, como, por exemplo, o auxílio-doença. Imagina uma pessoa, um trabalhador, que ele está normalmente no dia a dia, no seu trabalho, e ele é acometido de alguma doença, inesperadamente, e aquela doença, na perícia médica, é diagnosticada que ele está incapaz para o trabalho no olhar da empresa. Então, ele leva o atestado médico para a empresa, é afastado do trabalho e ele vai dar entrada no benefício auxílio-doença na Previdência Social. Só que no olhar da Previdência Social, aquela doença, apesar dele estar doente, não o incapacita para aquela atividade específica que ele exerce. Então, no olhar da empresa, ele não pode trabalhar em função de um laudo do médico particular. Mas o olhar da perícia médica da Previdência, ele está apto ao trabalho. Então, imagina a situação. Isso é o que a gente chama de um limbo jurídico. O trabalhador, ele fica ali no meio de uma situação que para a empresa ele não pode trabalhar, mas para a Previdência ele pode trabalhar. Então, ele não está recebendo o salário dele e aquilo traz um transtorno, uma ansiedade, uma insegurança gigante. Porque a pessoa se vê numa situação e ela se sente impotente. Por quê? Não está na alçada dela decidir, definir e o destino que a vida dela profissional vai tomar a partir dali. Então a pessoa se sente muito, às vezes, nervosa, irritada, preocupada, fica numa situação de muita angústia, de muita aflição, às vezes de muito desespero, porque ele depende daquele valor para colocar comida na sua casa, para poder pagar uma escola do filho, para poder pagar as despesas do lar. Então, é uma situação que traz muito desconforto, muita insegurança, muita incerteza. E, consequentemente, essa pessoa, por estar passando por todo esse turbilhão, se ela não tiver uma certa estrutura, um certo apoio, aquilo vai gerar muitos transtornos ali na sua área do pensamento, nas suas emoções. Por quê? A pessoa só vai ficar pensando o pior,
vai ficar imaginando que não vai dar certo de receber aquilo que tem, supostamente entende que tem direito, ou aquilo vai demorar, ela não sabe em quanto tempo aquilo vai se resolver. Então, olha a incógnita, olha a situação sem uma resolução. E o quanto que a pessoa vai se sentir aflita diante daquele contexto. Porque esse pai, esse trabalhador, tem uma família para zelar, tem uma família para cuidar. É ele que traz o sustento, que traz a comida, que traz todo o provimento para o seu lar. Então, em função de toda essa situação de desgaste, de emocional, de ansiedade, de estresse, isso também vai repercutir no relacionamento familiar. De repente ali, num conflito familiar em relação com a esposa ou com o filho, numa falta de paciência, às vezes numa fala não assertiva, numa comunicação mais agressiva, por estar passando por todo aquele contexto. Aí entra a necessidade da terapia holística, de ajudar essa pessoa a lidar melhor com as suas emoções, com os sentimentos, com os desafios que a vida está trazendo. Porque desafios a vida sempre vai trazer. Se a gente supera um desafio, outro desafio chega. Então, a terapia holística, o humanoterapeuta ou a terapia que seja, que tem diversas terapias holísticas disponíveis, então a intenção é justamente de ajudar a pessoa para que ela possa se estruturar para passar por aquela adversidade da melhor maneira possível. Significa que ela não vai ficar nervosa, ansiosa, tensa, preocupada, irritada? Não é isso. Mas é como que ela vai lidar com isso e com a intensidade dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos e as consequências dessa reação, dessa atitude em função do contexto que chega, como que isso vai repercutir na sua vida familiar, no seu relacionamento íntimo afetivo, no seu relacionamento com os filhos, no relacionamento com os amigos. Então, por isso que é importante ter um respaldo da terapia holística para ajudar ali nesse equilíbrio, ajudar a entender o porquê que está passando de tudo aquilo, o que aquela situação, por mais tensa, difícil, dolorosa que esteja acontecendo, o que essa situação está querendo dizer, está trazendo como um aprendizado, porque tudo, nada é por um acaso, tudo tem um porquê e tem um para quê. Então a importância de olhar e entender o que todo aquele contexto está querendo me dizer, para que eu possa lidar da maneira mais assertiva e sair daquela situação não tão machucado, não tão desgastado. Porque se a gente não olha para essas dificuldades, para essas tensões, e a gente fica só engolindo sapo e não procura ajuda, provavelmente essas emoções tão fortes, tão tensas, em um determinado momento vai acabar somatizando no físico. O que é somatizar? São essas dores emocionais que vêm para o corpo, às vezes de uma maneira de alergias ou de dores que você vai no médico e vai fazer os exames e não identifica nada. Teoricamente, tá tudo bem, tá tudo certo nos exames, mas você não está se sentindo bem. Às vezes até uma síndrome do pânico no sentido, né? A respiração fica mais ofegante, o coração disparado, sudorese nas mãos e acha que vai passar mal num súbito. E quando você vai numa emergência de hospital fazer os exames, o oxímetro, ele está identificando que a respiração está normal, que está tudo bem. Tecnicamente, nos exames não diagnostica nada, né? Não vem nada informando algum distúrbio, algum desequilíbrio, mas o sentimento, a sensação é que você não está bem. Então, por isso que é importante a gente olhar não só para o sintoma ali, mas por toda a causa e de onde vem tudo isso, para entender o porquê que está passando por toda aquela situação, por toda aquela dificuldade e qual aprendizado, o que isso tem a nos dizer. Então, essa é a proposta de nós aqui, como humanoterapeutas, como guardiões da luz, nesse grupo de trabalho, que disponibilizamos diversas terapias, diversas técnicas, diversas ferramentas dentro da terapia holística, ou terapia integrativa, ou terapia complementar, que é justamente no intuito de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, por infortúnios, por essas dores emocionais. E essa parte do mental e do emocional está em um desequilíbrio tão grande que ela precisa de ajuda. E isso não é vergonha, não é demérito. Inclusive, é importante você olhar para isso de uma maneira aberta
e entender que tem um profissional ali capaz de te ajudar a sair desse turbilhão, dessa situação que às vezes você está tão desgastado emocionalmente que não consegue lidar com as situações que são colocadas a provas no seu dia a dia. Então essa é a nossa proposta aqui dos Guardiões da Luz, e eu como terapeuta também me coloco à disposição para ajudar, e temos vários outros terapeutas holísticos com várias técnicas para auxiliar você de acordo com a sua necessidade pontual e específica que você precisar. Venha nos conhecer no nosso site www.guardiõesdaluzte.com.br. Estaremos todos lá para poder ajudar da melhor maneira possível. Gratidão!